Seja bem-vindo. Você está assistindo ao Curiosidade Insana. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores e mais intrigantes enigmas do planeta Terra: o Triângulo das Bermudas. Uma área do oceano que, por décadas, alimentou teorias da conspiração, medo e fascínio. Neste vídeo, você vai conhecer as histórias mais misteriosas, os casos mais famosos e as teorias, científicas e sobrenaturais, que tentam explicar os fenômenos inexplicáveis desta região. Prepare-se, porque o que você vai ver agora pode mudar a forma como você encara o mundo. O que é o Triângulo das Bermudas? O Triângulo das Bermudas é uma área geográfica que forma um triângulo imaginário entre três pontos principais: Miami, Estados Unidos, San Juan, Porto Rico e a Ilha de Bermudas. Essa área cobre aproximadamente 1.100.000 km² do Oceano Atlântico, uma extensão marítima com forte tráfego aéreo e naval. Mas o que a torna famosa não é o tamanho, e sim os desaparecimentos inexplicáveis. Navios que sumiram sem emitir pedido de socorro, aviões que desapareceram dos radares sem qualquer vestígio, tripulações inteiras que nunca mais foram vistas. E o mais estranho, tudo isso aconteceu em condições aparentemente normais. O caso mais famoso, Voo 19. O caso que realmente lançou o Triângulo das Bermudas para o imaginário popular aconteceu em 5 de dezembro de 1945. Trata-se do infame Voo 19. 5 aviões bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos, com 14 tripulantes ao todo, saíram de Fort Lauderdale para um voo de treinamento de rotina. Era um dia com bom clima, e os pilotos eram experientes. Mas algo deu muito errado. Durante a missão, os pilotos começaram a relatar que estavam desorientados. A bússola não funcionava, os instrumentos estavam malucos, e em pouco tempo, ninguém sabia mais onde estavam. A última comunicação dizia: "Tudo parece estranho, até mesmo o oceano." Após isso, silêncio total. A Marinha enviou um avião de resgate com mais 13 tripulantes. Esse avião também desapareceu sem deixar rastros. Ao todo, 27 pessoas sumiram em uma única tarde. E até hoje, nenhum destroço foi encontrado. Primeiras teorias. O desaparecimento do voo 19 acendeu um alerta. A imprensa começou a investigar outros casos semelhantes, e logo o Triângulo das Bermudas ganhou o apelido de Triângulo do Diabo. Alguns pesquisadores passaram a levantar casos históricos de navios desaparecidos desde o século XIX. O padrão parecia se repetir: boas condições climáticas, comunicações interrompidas repentinamente e ausência de destroços. Mas o que está por trás disso tudo? É aí que surgem teorias. Algumas razoáveis, outras absurdas e outras... Bem, você decide. Teorias científicas. O lado lógico. Muitos especialistas ao longo das décadas tentaram explicar racionalmente os fenômenos do Triângulo das Bermudas. Uma das explicações mais aceitas envolve falhas humanas combinadas com fatores ambientais naturais. Por exemplo, a região está sujeita a mudanças climáticas súbitas, tempestades tropicais e furacões. Correntes marítimas, como a corrente do Golfo, são extremamente fortes e podem carregar destroços para longe em questão de horas, tornando a localização dos escombros praticamente impossível. Outros estudos apontam que existem depósitos de gás metano no fundo do mar nessa área. Quando esse gás é liberado, pode reduzir a densidade da água, fazendo com que navios literalmente afundem sem aviso e sem flutuar. E não para por aí. Há registros de anomalias magnéticas naquela região, o que poderia explicar o mau funcionamento de bússolas e instrumentos de navegação, como relatado no caso do Voo 19. Falhas humanas. Embora seja tentador culpar forças sobrenaturais, muitos especialistas acreditam que a maior parte dos desaparecimentos pode ser atribuída à falha humana. A área do Triângulo é uma das mais movimentadas do mundo, em termos de navegação e tráfego aéreo. Isso aumenta significativamente a probabilidade de erros, colisões ou panes mecânicas. Muitas vezes, investigações revelaram que as embarcações não estavam bem equipadas, ou que as condições climáticas não foram devidamente analisadas. A junção de erro humano com um ambiente hostil é um cenário comum,
mas nem sempre suficiente para explicar o desaparecimento completo de um avião ou navio sem qualquer vestígio. Relatos misteriosos. Mesmo com todas as tentativas de explicação racional, o que alimenta a fama do Triângulo das Bermudas são os relatos de pessoas que sobreviveram a eventos estranhos por lá. Um dos mais famosos é o do piloto Bruce Gernon, que em 1970 sobrevoava a região quando entrou em uma formação de nuvens incomum. Ele relatou atravessar um túnel de nuvem e, ao sair, notou que o painel do avião estava desativado e que havia pulado 30 minutos no tempo, chegando muito antes do previsto. Outro caso intrigante foi o do navio Ellen Austin, no século XIX. A tripulação encontrou um barco à deriva, sem ninguém a bordo. Rebocou-o, mas ele desapareceu novamente durante a viagem. Ao reencontrá-lo, o navio estava vazio. De novo. Eles tentaram rebocá-lo uma segunda vez, e ele sumiu para sempre. Esses são apenas 2 de muitos relatos que mantêm o mistério vivo, e o fascínio também. Teorias sobrenaturais. O lado inexplicável. Claro, nenhuma história de mistério estaria completa sem as teorias que ultrapassam os limites da ciência. Uma das teorias mais populares é a de que o Triângulo das Bermudas seria um ponto de energia incomum no planeta. Uma espécie de portal interdimensional, onde as leis da física seriam diferentes, permitindo que objetos simplesmente desapareçam ou mudem de dimensão. Há quem acredite que a região abriga uma tecnologia remanescente da Atlântida, o continente perdido descrito por Platão. Segundo esses teóricos, os atlantes teriam abandonado artefatos capazes de interferir em campos magnéticos ou até mesmo manipular o tempo e o espaço. Outros apontam para a presença extraterrestre. OVNIs teriam bases subaquáticas no fundo do oceano, responsáveis por sequestrar aviões e navios. Uma teoria reforçada pela ausência de destroços e registros de luzes incomuns vistas por testemunhas. O Triângulo nas culturas populares. O mistério do Triângulo das Bermudas não ficou restrito a livros e documentários científicos. Ele invadiu a cultura pop. Filmes como Triângulo do Medo, Voando para o Desconhecido e séries como Arquivo X usaram a região como pano de fundo para histórias de terror, ficção científica e suspense. Livros, jogos e até músicas exploram o tema, sempre jogando com a dúvida entre realidade e fantasia. Por ser um mistério ainda não completamente resolvido, o Triângulo das Bermudas tornou-se um dos símbolos modernos do desconhecido, sendo citado ao lado de outros mistérios como Stonehenge, Área 51 e a Ilha de Páscoa. O que acontece hoje? Atualmente, o Triângulo das Bermudas continua a ser uma rota ativa, tanto para voos comerciais quanto para navegação. Com a tecnologia moderna, radares avançados, GPS, satélites meteorológicos, os desaparecimentos diminuíram drasticamente. No entanto, a fama permanece. Curiosamente, a Guarda Costeira dos Estados Unidos e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, não reconhecem oficialmente o Triângulo como uma área de risco maior do que qualquer outra no Atlântico. Mesmo assim, a aura de mistério é tão forte que continua sendo objeto de estudo, documentários e, claro, curiosidade pública. O Triângulo das Bermudas é, acima de tudo, um lembrete de que o mundo ainda guarda segredos. Que mesmo em plena era da tecnologia, existem histórias que desafiam a lógica, provocam o medo e alimentam a imaginação. Seja por fenômenos naturais, erros humanos ou forças que ainda não compreendemos. A verdade é que o mistério permanece, e talvez seja justamente isso o mais fascinante. E você, o que acha? Acredita em explicações científicas? Ou pensa que existe algo além da nossa compreensão operando naquela região? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios que ainda vamos explorar juntos.